Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao AlgarCast, o podcast do Grupo Algar. Eu sou a Tati Ferreira e nessa temporada eu serei a sua host. E vou te dizer, essa temporada tá mais do que especial, porque nela a gente vai falar sobre os pilares do ESG, começando hoje pela parte social. E olha, talvez você não saiba, mas o Instituto Algar, ele atendeu só no ano passado mais de 54 mil pessoas. E o Instituto Algar já existe há mais de 20 anos. Você sabia dessas informações? Se você não sabia, tá tudo bem, porque eu tenho aqui na mesa comigo duas convidadas incríveis que sabem tudo do assunto e que vão contar todos os detalhes pra gente hoje. Carol Toffoli. Oi, Carol, seja bem-vinda. Oi, muito obrigada pelo convite. Imagina! E Eleuzinha Garcia. Oi, Eleuzinha. Tati, obrigada. Imagina, bom demais ter vocês aqui. E ó, já vou começar dizendo que eu sei que a Carol é apaixonada pelo assunto. E saber da sua paixão me deixou ainda mais curiosa para entender a sua trajetória, como que você chegou até aqui, quanto tempo de grupo você tem. Me conta mais um pouquinho sobre isso. Sim. Tati, eu sou uma daquelas raras pessoas que trabalha há mais de 2 décadas no mesmo local, né? Porque hoje isso é raro, as pessoas ficam um pouquinho tempo e já saem. Eu entrei no Grupo Algar há 24 anos. E eu entrei na CTBC, na época, que hoje é Algar. Depois eu já tive a oportunidade de vir trabalhar no Instituto Algar e também tive uma passagem pela nossa universidade corporativa, que é a Unialgar. E assim, a minha paixão pelo Instituto Algar, cada dia que passa, ela só cresce. Porque quanto mais eu me envolvo, mais eu vejo o potencial do trabalho, mais eu vejo os resultados, mais eu vejo o quanto que a gente pode fazer. E o quanto que o nosso trabalho gera impacto e gera transformação de vida, né? Então, assim, eu sempre tive muito vínculo com a área social. Eu tive a oportunidade de nascer numa família que, desde que eu era criança, me mostrou as diferenças que existem no mundo. E desde criança eu tive a oportunidade de fazer trabalho social. E quando eu descobri que eu poderia trabalhar com isso, aí eu resolvi investir nisso. Então eu tive experiência também nessa área antes de entrar no Grupo Algar, e aqui eu pude me especializar, me profissionalizar, fiz formações na área e eu venho me apaixonando cada dia mais. Viu, gente? O olho dela até brilha, né, quando ela falou sobre o assunto. Bom demais. E, Eleuzinha, sua história com o grupo vem desde a infância, né? Conta pra gente um pouquinho de como foi aceitar o convite para dirigir o Instituto especificamente e também um pouco da trajetória. Então, Tati, foi desde a infância mesmo. Eu sempre morei em BH, sou filha da filha do nosso fundador. E a gente sempre passava férias em Uberlândia. E meu avô sempre era muito ligado à empresa, era sábado, domingo, na hora do almoço, conversava sobre empresa e nos trazia ainda crianças sempre para fazer algum trabalho ou para participar de alguma coisa na empresa. Então a gente sempre ficou muito próximo de todo, né, esse crescimento do grupo e do trabalho árduo que foi do meu avô. Já a minha trajetória, depois de mais velha, dentro da Algar, foi sempre nos órgãos de governança. Então, a gente estruturou lá atrás, há mais de 25 anos, o nosso Conselho de Família. Então, eu trabalhei muito fortemente no legado e na história da família. E hoje a gente tem toda uma estrutura de formação das futuras gerações. E eu acho que foi um caminho natural, sabe? Porque quando a gente trabalha história e legado, o Instituto traz muito do meu avô, traz muito da visão do meu avô. Então, foi uma honra para mim, quando eu recebi o convite para estar no Instituto hoje, presidindo, e porque eu já acompanhava há um tempo o Instituto como conselheira. Então, assumir essa cadeira foi muito importante, porque me deu a possibilidade de trazer um pouco o meu olhar, transportar esse legado, mas trazer um pouco o meu olhar e sentir um pouquinho a mão na massa, né? Então, eu sinto muito orgulho de estar principalmente no Instituto e de uma equipe que, apesar de pequena, é uma equipe que faz tanto. Então, acho que essa conversa vai ser um pouco sobre isso. Como que pouca gente, quando tem vontade, tem amor e tem paixão, pode fazer tanta coisa. E impacta tanta gente também, né? A gente falou sobre as 54 mil vidas impactadas no ano passado, mas a gente estava comentando um pouco mais cedo que num total dá mais de 500 mil de pessoas.
Sim, nesses mais de 20 anos de história, né? O Instituto Algar foi criado em fevereiro de 2002, né? Então, já são 23 anos de história. E nesse tempo todo, mais de 500 mil de pessoas já foram beneficiadas com esse trabalho. Olha, muita gente. E me conta um pouco sobre como que foi a ideia, a motivação de criar, como que nasceu, porque o grupo esse ano, em 2025, está completando 95 anos de vida, né? De existência. E o Instituto especificamente, como que surgiu assim? Então, de novo, acho que foi uma sementinha lá plantada do meu avô. E a gente brinca que o Instituto é o coração social do Grupo Algar. Então, lá atrás a gente tinha ações que eram desenvolvidas nas empresas e o Instituto veio consolidar e estruturar melhor essas ações. Então, desde 2002, essas ações são todas consolidadas, estruturadas, medidas para que a gente consiga gerar maior impacto. Então, já tem 25 anos de todo esse trabalho. É bastante tempo, bom demais. E a atuação do Instituto? Conta pra gente um pouquinho de como que ele atua, qual que é o público que atinge. Eu sei que não é um público especificamente só, né? São vários. Dá um pouco mais de detalhe pra gente. A bandeira principal do Instituto é a educação, né? A gente acredita muito que por meio da educação a gente consegue romper ciclos, transformar histórias. Então a gente trabalha por meio da educação. E o grande objetivo do Instituto Algar é gerar oportunidade de desenvolvimento. E a gente se desenvolve por meio do acesso a oportunidades, né? Então o Instituto Algar, ele desenvolve esse trabalho por meio de programas sociais. E cada um dos nossos programas tem públicos distintos. Então, eu vou contar um pouquinho sobre esses programas para materializar o trabalho do Instituto Algar. Então, a gente tem um programa, por exemplo, voltado para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, que é o programa Transforma. Então, a gente tem parceria com algumas organizações sociais, a gente recebe essas crianças e lá elas vão ter acesso a várias atividades. Atividades de cultura, atividades de esporte, atividades educacionais, para poder ampliar a formação dessas crianças. E aí a gente também trabalha o desenvolvimento dos profissionais que estarão com as crianças. Então a gente trabalha uma formação dos educadores sociais. Então esse é um dos nossos programas. Você pode ver que o desenvolvimento é parte central do programa. Crucial, né? Crucial. O segundo programa, a gente já trabalha com a juventude. Então, pessoas a partir de 15 anos. Então, a gente vai desenvolver o quê? Esses jovens já começam a mirar no mercado de trabalho. E tem algumas coisas que, durante a vida escolar, talvez eles não tenham desenvolvido. Como, por exemplo, soft skills, habilidades comportamentais. Então, a gente vai trabalhar com esse jovem o que ele pode desenvolver nesse aspecto. Então, a gente vai trabalhar esse soft skill, mas também hard skills. Então, a gente tem algumas formações específicas na área técnica, como na área de TI. Então, a gente faz essa formação para esses jovens. Já nesse tempo que a gente tem esse programa, por exemplo, mais de 2.000 jovens já tiveram oportunidade de participar conosco. A gente também tem um programa de formação de educadores, né, de professores de escolas públicas, e esse programa acontece em 2 municípios específicos, e um deles é lá no coração da Amazônia, né, no Pará, em que a gente trabalha com educadores de escolas ribeirinhas, que tem uma realidade bem diferente, que a gente está trabalhando estímulo à leitura esse ano, também bacana. Que legal. E temos também um programa de voluntariado. Né, o Grupo Algar tem muita gente trabalhando aqui dentro, e a gente pensou como que a gente pode ampliar o impacto por meio das pessoas que estão aqui dentro. Então, se cada um, além do seu trabalho, puder fazer uma contribuição social, a gente tem um impacto gigantesco. Então, a gente fomenta de forma estruturada esse voluntariado corporativo. E essa parte do voluntariado é muito interessante porque eu tenho contato com pessoas que trabalham dentro da Algar antes mesmo de conhecer o Instituto, e eu vi isso acontecendo, esse incentivo e essa inspiração sendo prática, porque essas pessoas chegaram até mim, que não estou necessariamente ligada ao grupo, falando, olha, a gente tem esses projetos, e uma série de projetos, né? Às vezes um colaborador tem 2, 3 projetos que participa de voluntariado, é muito legal. E as pessoas, elas têm muita criatividade e força de trabalho, né? Então, assim, no voluntariado a gente fomenta a cultura do voluntariado, e o nosso papel é muito criar um ambiente propício para que as pessoas atuem como voluntárias. E quando a gente estrutura e dá uma liberdade de ação, é impressionante as coisas que acontecem. Então, a gente tem ações de voluntariado super interessantes. Tem um projeto que eu sou super fã, que é a alfabetização de idosos. Então, um grupo de voluntários criou 2 vezes por semana
essa alfabetização. E idosos que nunca tinham tido acesso a um banco escolar, hoje estão lendo, né? Já conseguiram aí certificados da primeira fase aí do Fundamental 1, né? Então a gente tem ações de voluntariado de várias formas diferentes. Então, Carol, eu acho que é interessante, importante, né, a gente falar que o voluntariado antes eram feitos apenas por associados ao GAR. E hoje, desde o ano passado, a gente abriu o voluntariado para pessoas da comunidade. Então, qualquer um pode ajudar com aquilo que ele tem. Então, pode ser com o tempo, pode ser com conhecimento, pode ser com uma ajuda financeira, ou pode ser um dentista que queira doar seu tempo. Então, é muito legal, porque a gente abre as possibilidades e a gente consegue atingir mais pessoas com mais recursos, né? Então, fica um convite aí para quem conhecer apenas o voluntariado de dentro, né? De dentro, que agora a gente tem a possibilidade de ter a contribuição aí de pessoas da comunidade. Inclusive familiares, né? Às vezes uma pessoa trabalha aqui e o marido, a esposa, os filhos, os irmãos querem fazer parte da ação, são super convidados. Olha que legal, vai multiplicando, né, gente? Excelente, bom demais. Eleuzinha, eu imagino que não seja só dádivas e coisas positivas, imagino que tenha também os seus desafios, assim, né? Quais são os desafios que você considera que o Instituto tem? São muitos, né? Mas assim, eu vejo que a gente manter a perenidade dos programas e a gente conseguir atingir o maior número de pessoas, o maior número de impactados é muito importante pra gente. E a gente medir, sabe, Tati? Porque acaba que a gente faz um trabalho um pouco pontual, né? Assim, antigamente, lá no começo do Instituto, a gente tinha um clube onde todo o trabalho do Instituto era feito ali. Então, quase que a gente tinha um acompanhamento mais de perto e mais num tempo certo daquelas crianças, daqueles jovens. E hoje a gente faz esse trabalho de forma um pouco mais dispersa. Então, a gente com as ONGs parceiras, a gente está espalhado em vários locais, tanto em Uberlândia quanto em outras cidades. Então, isso dificulta um pouquinho para a gente essa medição. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue essa abrangência maior. Eu não estou apenas numa localidade, eu estou mais disperso. Então, eu acho que esse é um desafio. E o outro desafio é de receita, né? Então, o Instituto, ele tem uma parte da receita proveniente das empresas Algar. Uma parte vem da doação de imposto de renda, via imposto de renda e incentivos fiscais. Então a gente tem esse desafio porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente vê muita coisa, a gente quer abraçar muitas causas, mas a gente tem uma restrição orçamentária. Então eu digo que talvez essa seja a nossa maior dor, né? Porque acho que todo mundo que trabalha, né, no terceiro setor sabe da carência e das necessidades que a gente vê pela frente e que nem tudo a gente consegue abraçar. Então, e hoje o nosso trabalho está em 31 cidades. E a gente conseguir se adaptar a essa realidade local, entender o que a gente precisa adaptar de um local para o outro, também é um desafio. Né, porque o nosso país tem dimensões enormes e realidades muito distintas. Né? Então a gente precisa fazer uma adaptação também da forma de atuação. E a gente vem aprendendo a fazer isso com o passar dos anos. E eu acho muito legal, porque o grupo ele tem um slogan que é repetido com veemência e também aplicado com veemência, que é o de gente servindo gente. Eu queria entender como que vocês enxergam o Instituto fazendo isso na prática, colocando esse verbo de servir na prática mesmo. Para mim, esse nosso propósito, gente servindo gente, é a concretude do trabalho do Instituto Algar. O que nós somos? Nós somos gente servindo gente. Né? E aqui, para mim, o voluntariado aparece de novo muito forte, porque no voluntariado são pessoas que estão servindo a outras pessoas, né? Então a gente está colocando em prática o nosso propósito. Então, para mim, o Instituto Algar é uma forma que os associados têm de, no dia a dia, praticar o que a gente vem falando e buscando. Carol, não só os associados. Os associados e as pessoas da comunidade, sem dúvida. Com certeza. A Eleuzinha até falou sobre a questão do convite, né, de convidar outras pessoas a participarem também. Eu também queria entender um pouco de como que funciona as parcerias com as organizações sociais, porque aí é um outro momento, né, um instituto
fazendo uma parceria com uma organização. A gente tem um convite que dá para ser feito para outras organizações? Como que funciona? Sim, a gente gosta muito de trabalhar em rede. A gente acredita que os problemas que a gente precisa resolver são grandes e se a gente puder trabalhar em rede, né, contando aí com pessoas da comunidade, com pessoas aqui dentro e com outras organizações sociais, a gente vai potencializar o resultado e também vamos potencializar o impacto. Então, hoje o nosso trabalho é feito muito em parceria com outras organizações sociais. Só que a gente busca organizações sociais que tenham um alinhamento de propósito conosco, né? Que tenham um jeito de pensar semelhante e que acreditem em coisas semelhantes ao que a gente acredita, para que juntos a gente possa fazer uma atuação que se potencialize, né? Então a gente tem, por exemplo, organizações sociais que replicam a metodologia que a gente criou do programa de formação de jovens, né? E elas estão espalhadas em vários locais do Brasil e chegam em regiões remotas que sozinhos muitas vezes a gente não chegaria. E como eles estão lá na ponta, em contato, naquela região, geralmente eles são oriundos daquele local, eles conhecem muito a realidade. Então é muito bacana trabalhar com eles, né? Então hoje as organizações sociais, elas são parte imprescindível do nosso trabalho, né? No programa que a gente faz com as crianças também, são essas organizações sociais que recebem as famílias, que recebem as crianças. Então o que a gente faz é fortalecer o trabalho delas, para a gente juntos gerar impacto. E só complementando, são essas organizações que desenvolvem as oficinas. E aí toda a parte de formação e de assistência a eles também é dado por nós. Mas são eles que desenvolvem e que têm um contato direto com as crianças. Entendi. A gente falou muito sobre o trabalho educacional, o trabalho com as crianças. Eu sei que vocês têm alguns outros programas, a gente consegue listar eles. São 4 principais, né, na verdade. Vocês conseguem listar eles e contar um pouquinho de cada um pra gente? Sim, são esses programas que eu comentei, né? Assim, então, o que a gente pode dizer, né? O programa mais antigo que a gente tem, que foi criado logo na fundação do Instituto Algar, foi o programa de voluntariado. Então, a gente teve no ano passado, por exemplo, mais de 2.500 pessoas mobilizadas para essa causa. E no voluntariado, o que a pessoa faz? A gente fala assim, voluntário é quem doa tempo, trabalho e talento. O que você tem de mais escasso hoje em dia? Talvez seja o seu tempo, né? O tempo é uma coisa rara pra gente. As pessoas são muito ocupadas, elas têm diversos papéis na sociedade que elas precisam desempenhar. Então, para você ser um voluntário, você precisa se comprometer e dedicar o seu tempo para uma determinada atividade. E aí o voluntariado, ele permite que você atue em áreas que não necessariamente é o que você atua na empresa, né? Ou no seu trabalho lá em que você é remunerado. Então, a gente tem várias formas dessa pessoa poder ser voluntária. Tem atividades que são pontuais, tem atividades que são contínuas, que vão acontecer durante todo o tempo. A gente atua em grandes catástrofes, como aconteceu, por exemplo, no ano passado, lá no Rio Grande do Sul. A gente teve uma oportunidade, por exemplo, de voluntariado em outro país, na África, que foi uma experiência muito legal, né? Então, assim, esse é o nosso programa de voluntariado. No nosso programa para crianças, que é o Transforma, a gente trabalha ofertando essas oficinas no contraturno escolar. E que oficinas são essas? São oficinas de esporte, por exemplo, futsal, vôlei, judô, dança, oficinas de cultura, então tem literatura, artes cênicas, audiovisual, tem oficinas música, psicologia, reforço escolar, então são 25 linguagens. E aí o que a gente faz? A gente faz um mapeamento da organização social, qual que é a necessidade que ela tem, quais são as ofertas de oficinas que a gente consegue oferecer, e aqui a gente tem uma grande oportunidade que a gente usa mecanismos de incentivo à cultura e ao esporte que o governo oferece. Então, a gente usa essas leis de incentivo para potencializar o nosso trabalho. Então, grande parte dessas oficinas são viabilizadas pelas leis de incentivo. Outras são viabilizadas com investimento próprio e outras por meio de parcerias, né? Mas essas leis de incentivo potencializam muito o nosso trabalho. Então, a gente faz isso para as crianças. E para os adolescentes e já para os mais adultos, né? Até a gente fala que o jovem aí é até 29 anos hoje. Então, a gente tem 3 frentes de trabalho. A gente começou uma frente esse ano num trabalho piloto muito interessante, que foi um trabalho só para mulheres, que a gente chamou de Mulheres de Fibra. Então, a gente fez a formação de mulheres na área de telecom. Porque a gente tem, no mercado de trabalho de telecom, os técnicos são majoritariamente homens.
E a gente está tentando masculino, né? mudar um pouco dessa realidade, porque as mulheres também podem estar nesse mercado, elas têm competência para isso, mas elas precisam de formação. Então a gente começou uma turma piloto esse ano, que está indo super bem para formar essas mulheres. Essa turma que a gente tem nesse outro eixo de formação de TI é super interessante, então a gente tem uma parceria com a Oracle, num programa que eles têm que se chama One, que é Oracle Next Education, em que os alunos têm mais de 700 horas de formação técnica durante o ano. Olha, é bastante tempo. É bastante tempo. Isso só da parte técnica, mais a parte comportamental. Então, eles ficam conosco de janeiro a dezembro fazendo esse processo de desenvolvimento. E aí, quando a gente vê muito resultado? Quando, por exemplo, a gente tem casos de alunos que ficaram com a gente 5, 6, 7 anos no Transforma e depois ficaram mais um ano ou 6 meses no Talentos de Futuro. Então, você vê que é uma pessoa que está criando uma história, né? E no programa de formação de educadores também a gente trabalha frentes diferentes, mas muito pensando assim, do educador como agente de transformação, né? E como um ser humano que também precisa de um cuidado e de um desenvolvimento. Então, uma das frentes que a gente trabalha, por exemplo, é o próprio cuidado com a saúde mental dessas pessoas. Então, numa das frentes desse trabalho, a gente vem fazendo esse desenvolvimento com eles. Então, são vários programas, eles têm características distintas, mas realmente o que existe de comum entre eles é essa questão de gerar desenvolvimento. Eleuzinha, a gente estava comentando sobre como medir os impactos e como isso pode ser um desafio, né? Mas tem algum caso, alguma história, algum dos programas que te impactou mais enquanto pessoa mesmo, assim? Então, a Carol citou a experiência que a gente teve com um grupo de voluntários no final do ano para a África. E esse grupo foi para uma área de bastante risco, uma área muito pobre, e a gente foi com o objetivo de doar uma casa, porque era um assentamento de pessoas refugiadas, né, Carol? A Carol, inclusive, foi juntamente com esse grupo. E a gente foi, assim, um pouco para conhecer e para ver o que a gente queria ser encontrado lá. E o impacto foi tão grande, uma das questões que aconteceu lá, eles moravam em casos muito ruins, em estruturas de lona, para falar a verdade, mesmo, né? Que não eram casas. E o nosso objetivo era construir uma casa nesse assentamento. E o grupo do Instituto, juntamente com outras pessoas voluntárias que foram nessa expedição, ao chegar lá, ficaram tão impactados que fizeram um movimento online de lá mesmo. E ao invés de ser doada uma casa, foram doadas 17 casas. 17? Então, a gente ficou muito impactado, assim, como que isso foi rápido, como que esse movimento, a partir desse grupo que foi presencialmente e relatou e contou um pouco do que estava sendo, que eles estavam vivenciando, enviou fotos, movimentou toda uma comunidade, né, um grupo de pessoas que se mobilizaram e fizeram as doações. Então, eu acho que isso foi muito forte, foi muito marcante para a gente, foi um evento pontual. Como a Carol falou, a gente tem os trabalhos de voluntariado ao longo do ano, principalmente feito nas empresas, mas quando a gente tem uma questão humanitária muito forte, a gente também se movimenta. Então, o mesmo trabalho foi feito no Brasil, né, na época das enchentes do Rio Grande do Sul, mas esse, especialmente na África, foi... eu mesmo não pude estar junto, mas quando a Carol voltou e o grupo voltou e eles contaram como que foi, eu fiquei extremamente mobilizada. Eu já tinha doado uma parte para construção das casas, mas eu me impactei e eu falei, não, uma casa pelo menos eu tenho que dar. Então foi assim para mim foi muito forte. Nossa, que incrível, gente. É um trabalho mesmo muito bonito de conhecer e deve ser ainda mais bonito de acompanhar e fazer todo santo dia, né? E uma outra história que me impactou muito também, assim, a vivência na África mexeu muito comigo, né? Eu falo que eu sou uma Carolina antes de ir para a África e uma outra Carolina depois de ir para a África. Porque eu já conhecia muito de perto uma questão de vulnerabilidade humana, mas naquele nível eu nunca tinha visto. Né? Mas outra ação que mexeu muito comigo foi a do Rio Grande do Sul, que a Eleuzinha comentou também. E por que mexeu? Porque a gente viu pessoas muito próximas que foram impactadas, né? Pessoas que perderam suas casas, que perderam tudo que tinham e que perderam inclusive pessoas,
né? E a gente se estruturou muito rapidamente. Eu me lembro que naquele dia que a gente recebeu um pedido de ajuda, eram 11 horas da manhã, meu telefone tocou, e era o gestor lá do Sul, de Porto Alegre, pedindo um apoio do Instituto Algar para a gente se mobilizar para poder mandar ajuda, porque eles estavam precisando muito. E em algumas horas a gente conseguiu mobilizar mais de 15 pontos de coleta de alimentos, de roupas, de água, de itens de higiene. E a gente começou com uma campanha que a cada R$1 doado, o Instituto Algar dobraria o valor. Então a gente conseguiu em um mês de campanha R$76 mil e toneladas de itens, foram 5 caminhões para o Sul e a gente conseguiu uma rede muito grande. Então um posto de gasolina cedeu o combustível, um caminhão, uma empresa cedeu o caminhão, um motorista foi de maneira voluntária. Então, quando a gente fala de rede, né, muita gente foi trabalhar junto. E uma das pessoas que ajudou a gente a organizar esse trabalho lá no Sul era a nossa líder social. Quem que é o líder social? O líder social é uma pessoa que trabalha na Algar, mas que coordena o voluntariado na ponta. E essa pessoa estava ajudando a gente a organizar o trabalho, mas ela também tinha perdido tudo. A casa dela também tinha sido inundada, né? Então isso mexeu muito comigo, assim, de ver a pessoa nesses dois papéis. E essa pessoa, eu tive a oportunidade de conversar com ela recentemente. Ela conta o quanto que isso fez ela se envolver mais com o voluntariado a partir da enchente, o quanto que ela viu o resultado do impacto da ação. E esse ano, ela fez uma ação com o Comitê de Voluntariado lá de Porto Alegre, num local de crianças, em que eles levaram chocolates na Páscoa. Eram 17 voluntários contribuindo com 17 crianças. Então, cada voluntário organizou uma cesta. Eu só sei que, para resumir a história, ela conta que naquele dia ela se apaixonou por uma criança e ela entrou com um processo de adoção, né? E que agora já tá se concluindo. Então eu falo assim, que a gente tem acesso a muitas histórias nos programas sociais como um todo, que a gente se sente recarregado, né? Que dá uma energia. Então a gente vê assim um benefício para todo mundo. A gente vê o benefício para quem faz. A gente vê o benefício para quem recebe, para a pessoa da comunidade. A gente vê o benefício para a empresa, né, que reduz rotatividade, que aumenta o senso de pertencimento daquela pessoa, né, o orgulho de pertencer. A pessoa tem a oportunidade de colocar em prática o propósito da empresa. Então, é uma coisa que beneficia todo mundo. Então, esse S do social, desse trabalho de investimento social privado, é uma coisa que gera muito impacto, né? E que tem um impacto 360 graus. Quando a pessoa está disposta a se envolver, o envolvimento, além de ser mais duradouro e mais robusto mesmo, ele acaba escalando para outros níveis, né? E a gente, escutando vocês assim, isso fica mais do que claro, é incrível. Tati, eu acho que é uma coisa importante também a gente falar, quando a gente fez essa ação do Rio Grande do Sul, a gente ficou feliz não só com o resultado e com a grande mobilização, mas a gente vê a credibilidade do Instituto. Então, infelizmente, o terceiro setor, existem pessoas sérias, né, empresas sérias e empresas não tão sérias, e aí as pessoas procuravam o Instituto porque confiavam no Instituto, porque acreditavam que a gente iria fazer o destino do dinheiro, iria fazer o destino dos bens. Então, isso nos deixou muito honradas, né, por ver que o nosso trabalho ele é visto por todos, né, com seriedade, com credibilidade. Então, a todo momento a gente tem essa preocupação, né, com a transparência, com como a gente faz. Então, acho que é um pouco de novo, né, da vivência e da ligação que a gente traz aí na empresa, dessa empresa ser uma empresa de dono, de uma família, e que a gente vai passando aí também para o Instituto. Então, acho que é a construção desse legado aí que a gente reforça tanto. E falando em transparência, eu queria dar uma dica aqui para quem está nos escutando. Quem quiser conhecer até de uma maneira um pouco mais aprofundada a história do Instituto, as histórias de vidas transformadas, os nossos números, no nosso portal, que é institutoalgar.org.br, tem um link chamado Transparência. E lá tem um relatório anual de todos os últimos anos. Então, quem quiser fazer uma imersão, é uma boa ferramenta. E o relatório é bem completo, ele tem todas as informações sobre todos os programas, tem informações de como funciona, quem atende, como
como que você pode se envolver de alguma maneira, é legal mesmo. Tem também o Instagram, né, que a pessoa pode acessar para acompanhar o trabalho no dia a dia, e o canal no YouTube, que inclusive tem vídeos do início da jornada do Instituto, e é muito legal de assistir também. Talvez muita gente não saiba, mas o Grupo Algar, ele atua em diferentes segmentos, né? Como que funciona o Instituto nesses segmentos? Assim, tem alguma coisa específica para cada empresa? Como que as empresas elas devem participar do Instituto? Então, é muito importante, sabe? Para o Instituto é muito importante as empresas saberem que o Instituto é o braço social da empresa. As empresas continuam tendo ações na área de sustentabilidade, cada uma pode fazer o seu trabalho, né, nessa linha, mas todo o trabalho social, com foco de educação, é sempre feito pelo Instituto. E a gente não gosta de separar, sabe? Quando a gente fala Instituto Algar, é tudo Algar. Então, meu avô falava que é tudo junto e misturado, porque as empresas têm a responsabilidade do Instituto, carregam um pouco a bandeira do Instituto, assim como nós trazemos o nome das empresas. Então, é muito importante que os executivos, que os associados se apropriem, quando vou falar das empresas, das ações do Instituto. Eu acho que as pessoas têm que entender que todos estão num propósito único, que é o propósito de servir. Então, a nossa razão de existir e o nosso propósito é único, independente da empresa ou do setor que a gente atua. Até porque as lideranças também, elas carregam um quê de inspiração, né? Então, quanto mais a pessoa está envolvida e quanto mais ela está disposta a falar sobre isso para aquelas pessoas que estão sendo lideradas, acredito que isso dissemina mais rapidamente em todos os processos, todos os programas. Sim, e o Instituto ele é corporativo, né? Então ele está aí para atender a todos e fazer esse relacionamento com a comunidade em todas as regiões em que a gente está presente. E lá no passado, quando o Instituto Algar foi criado, foi muito para poder profissionalizar e dar esse foco, né? Porque a gente sempre teve uma atuação com a comunidade. O Grupo Algar sempre teve essa visão. Ele nunca foi uma empresa que só queria dar um retorno para o acionista. Não. O Grupo Algar sempre teve essa questão de desenvolver todo mundo, assim, tem que ser um lugar bom. Para quem trabalha lá, tem que ser um lugar bom para as pessoas que estão naquele entorno, porque a gente quer desenvolver todo mundo junto. De retribuir também, né? Exatamente. Então o Instituto Algar, de alguma maneira, é essa retribuição para a sociedade, porque a gente quer que quem está no entorno da empresa também se desenvolva. Nós não somos uma bolha, né, isolado. Então o Instituto está aí para fortalecer e apoiar o trabalho de todo mundo. Então, Tati, eu acho que é muito legal a gente materializar um pouquinho aqui o que é esse trabalho, essa ligação das empresas com o Instituto. No ano passado, a gente fez um trabalho numa cidade do interior de São Paulo, e onde as pessoas presenciaram o trabalho do Instituto sem saber que o Instituto era da Algar. Então, quando eles ligaram que era uma empresa Algar também, e pela confiança e pela transparência que as empresas passam, ela se sentiu muito confortável. Então, e quis desenvolver uma ação com o Instituto. Então, eu acho que é isso, a gente tem esse propósito único, sabe? Tanto nas empresas quanto no Instituto. Então, realmente ser o braço social das empresas, mas onde a gente fale a mesma língua, transmita, tem a mesma transparência, tem na essência o servir, né? Assim como nas empresas, no Instituto. Então a gente está sempre alinhado em relação a isso. E ter um instituto, eu acho que também gera credibilidade no seguinte sentido, assim, tem pessoas que estão dedicadas para aquele tema, tem um orçamento alocado para aquilo, tem um trabalho que é de continuidade, que é de longo prazo, que não é pontual, que dá para medir resultado, impacto, que a gente consegue evoluir a cada ano. Então eu acho que o fato da gente ter uma organização social institucionalizada com essa responsabilidade também é muito bacana. Tem duas coisas que corroboram muito também a questão toda da credibilidade que a Eleuzinha trouxe, na minha opinião, enquanto cliente, que é a coisa de ser uma empresa familiar, mas com toda uma estrutura corporativa muito conhecida e que tem uma credibilidade já de longo prazo. Eu acho que isso acaba trazendo muita coisa positiva para vocês enquanto instituto mesmo, porque a pessoa
entende que, olha, posso confiar, eu posso me atrelar, eu posso chancelar, posso estar perto, próximo e fazer parte, que tá tudo certo, né? E assim, é uma empresa familiar em que a gente conhece quem são, né, os donos, quem que fundou, sabemos toda a história, mas que tem uma gestão profissionalizada. Sim. Né, que tem executivos contratados para poderem gerenciar os negócios, e no Instituto Algar não é diferente. Né? Então a equipe do Instituto Algar é toda preparada e capacitada para poder cumprir aí com os desafios. A gente falou muito sobre presente, a gente falou um pouco sobre passado, citamos alguns cases, alguns programas que já aconteceram e tudo mais, mas eu fico curiosa para entender como que vai ser o futuro, assim, não sei se é uma coisa meio hollywoodiana que não pode contar o que acontece no filme, vai dar spoiler e tudo mais, espero que não, porque eu tô curiosa. E eu queria saber, assim, o que vocês têm planejado para o finalzinho desse ano já, ou para os próximos anos? Imagino que vocês tenham um planejamento de longo prazo. Me conta. Então, o futuro é construído hoje, né? Na verdade, assim, a gente vai colher os resultados no futuro com o que a gente vem fazendo agora. Então, sim, a gente tem planos para o futuro e sempre em busca de gerar um maior impacto, de melhorar o jeito que a gente vem fazendo a gestão e o acompanhamento das iniciativas sociais, ampliar a escala do trabalho que vem sendo desenvolvido, ampliar a nossa rede, né? Trazer mais parceiros para esse movimento, mobilizar outras organizações, mobilizar outros voluntários para fazerem parte desse trabalho. Então, assim, tem muitas ações previstas daqui para frente, ações em cada um dos programas, ações do dia a dia, algumas ações um pouco mais estratégicas. Então, tem muita coisa boa ainda para acontecer. Beleza. Me conta alguma coisa do futuro, um detalhe, então, um segredo. Para tudo isso acontecer, a gente precisa de ampliar nossa arrecadação. Então, são muitos sonhos, né? Como você mesmo colocou, são muitos projetos, mas a gente precisa de não só mãos, mas a gente precisa também de fundos. Então, a ampliação de arrecadação é um grande desejo nosso, e a gente vem buscando, e a gente vem crescendo, a gente vem fazendo exercícios para a gente buscar de outras formas, né, das mais variadas formas, ampliar essa arrecadação. E um sonho meu, acho que agora é um sonho um pouco meu, uma aflição minha até desde que eu entrei no Instituto, eu queria muito que o Instituto tivesse uma escola própria, uma escola do Instituto, né, Carol? E aí eu ainda falo assim, eu queria tanto construir aqui no Granja, queria construir no Granja uma escola do Instituto, onde a gente pudesse acompanhar lá as crianças, porque muitas vezes eu sinto um pouco ansiosa de perder esse rebanho no meio do caminho. Então eu falo, eu queria ver uma criança lá desde a hora que ela começou, ela entrou, ela cresceu, ela virou um jovem, ela entrou no mercado de trabalho. Aí eu acho que talvez a gente ia falar assim, ufa, nós fizemos um trabalho bem feito. Então, talvez esse é um sonho meu que eu quero amanhã poder materializar no Instituto, mas para isso a gente tem um longo trabalho, né? Então fortalecimento dos nossos projetos, das nossas ações, aumentar a nossa arrecadação, e quem sabe um dia a gente vai estar aqui inaugurando a nossa escola no Granja, e aí vai ser uma vitória e uma emoção dupla, né? Então acho que é isso. O sonho sonhado junto, né? Eu gosto que você joga para o universo, porque agora eu também posso sonhar sobre isso e a gente pode todo mundo contribuir, procurar saber mais informações, acho incrível. A gente está chegando para o finalzinho, estamos finalizando já. Queria já agradecer vocês pela presença, por ter dividido essa história tanto comigo como com quem está assistindo, ouvindo a gente. E para finalizar, eu queria que vocês definissem o Instituto, escolhessem uma palavra só, não sei se vai ser uma coisa simples de ser feita, para definir o Instituto. O que vocês diriam? Difícil, né? Mas eu vejo o Instituto transformação. Porque a transformação acontece não só naquelas pessoas que se beneficiam dos projetos, do trabalho de voluntariado, mas a transformação de quem pratica. Então, quem está envolvido diretamente ou indiretamente se transforma e busca sempre fazer o bem e o servir. Então, acho que transformação fala um pouco de todo esse público aí, de quem faz e quem recebe. Eu gosto muito dessa palavra também, transformação. Mas não pode repetir, já queria dizer. Tá bom, então assim, uma outra palavra que eu acho que representa muito o que a gente faz é oportunidade.
Acho que oportunidade para quem recebe, oportunidade para quem faz, oportunidade de transformação, né? Então, oportunidade, acho que é interessante. Legal, legal demais, gente. Muito obrigada mais uma vez por terem participado, contado pra gente. Você que está assistindo, deixa o like no vídeo aqui, se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios que vem aí, porque eu já tenho spoiler do próximo e você vai querer assistir, viu? Então já se inscreve para não perder. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu demais. Eu que agradeço a oportunidade.